Bom dia. Alguém, se tiver alguém me ouvindo, por favor, faça menção. Amém. Chegaram, que bom. Queridos, nós tivemos um pequeno probleminha. Eu ontem tentei instalar um outro programa e acabou dando interferência. Por isso estávamos aqui tentando sanar as dificuldades. Mas que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Uma manhã que nós tiramos para adorar e bendizer o nome do Senhor. A todos vocês que participam deste momento, que vocês possam se sentir abençoados. Nós somos uma igreja viva do Senhor, um corpo que está integrado pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos entrelaça. Por isso somos uma igreja forte, uma igreja viva. E vamos nessa manhã adorar e bendizer o nome do nosso Senhor. Eu quero aqui dar boas-vindas a todos vocês e dizer algo em particular. Eu hoje, quando acordei, eu esquadrinhei minha alma e verifiquei que em mim há muitas flores, há muitas plantas no jardim da minha existência. E todas as plantas que estão no jardim da minha existência brotam muitos bons frutos. E estas plantas que hoje eu posso observar no jardim da minha existência são as pessoas que fazem parte do meu círculo social. E vocês, igreja maravilhosa, primeira igreja batista em Alterosas, estão bem situados nesse jardim. E alegram-me ao me lembrar de cada um de vocês e como foi o nosso primeiro encontro. Então que Deus possa continuar abençoando vocês, pois vocês têm muito me abençoado. Eu quero aqui estar citando que hoje é comemorado o Dia do Homem Batista. No domingo passado eu dei uma gafe, pensando que era dia 1º e já coloquei, mas é hoje, o primeiro domingo de junho, nós comemoramos o Dia do Homem Batista. Todos vocês homens se sintam abraçados por mim, um abraço virtual, ausente de afeto físico, porém repleto de afeto, de emoções e sentimentos. Então que vocês possam se sentir tocados neste momento. Nós queremos também dizer que estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Estou vendo aqui já algumas pessoas, a irmã Jane Carina, bom dia meu anjo, que Deus continue te abençoando. A Delma Maciel, que Deus continue abençoando sua vida. Estou vendo aqui a Sueli, que Deus continue te abençoando. Janete, glória a Deus, que Deus continue abençoando. Mr. Jalbert, que Deus continue abençoando a vida de vocês. João Batista Conceição, meu querido amado esposo da Luzimar, lá da Igreja Batista em Colina de Laranjeiras. Mazinho, um abraço forte, querido. É bom ter todos vocês aqui. Amabelle, é muito bom estar com todos vocês. A princípio, quando eu comecei a live e não percebi ninguém, eu fiquei receoso, mas depois entendi de que poderia ter sido uma interferência. E aí pedi a ajuda da Amabelle, ela me ajudou e nós conseguimos então agora estar abrindo este momento para cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero aqui então, além de falar sobre os homens batistas que estão sendo hoje homenageados, e a vocês mulheres, por favor, podendo, deem um abraço, ou se não puder dar um abraço, mande uma mensagem para todos os homens batistas que vocês conhecem. Amém? Quero também citar nossos aniversariantes. No dia 13, nós temos 2 aniversariantes. O irmão Roldão, que é mais conhecido como irmão Monteiro, vai estar aniversariando dia 13, no próximo sábado, e a irmã Carmelita.
São os dois que estarão aniversariando no período de hoje até o próximo sábado, irmãos da igreja. E por falar no irmão Monteiro, a Rosalina ou Kátia, ambas comentaram. Eu não guardei bem o nome da irmã da Kátia, mas houve o comentário de que a mesma está muito feliz porque teve notícias da parte do irmão Monteiro que está por sair do CTI e ir para um quarto normal porque já se sente melhor, a medicação está fazendo o efeito devido. E as nossas orações têm também ocupado um espaço muito importante para que haja a restauração do irmão Monteiro. Então nós vamos continuar orando pela vida dele. E estamos muito felizes porque ele está em plena recuperação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está chegando. Ok. Esses são Luceni. Bom dia, minha querida irmã. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Mr. Evandro Mareli, um bom dia. Que Deus continue abençoando sua vida. Quero agora, então, depois de dar os cumprimentos, para iniciarmos o nosso culto, estar orando, clamando o nome do nosso Deus. Primeiro, adorando o nosso Deus, rendendo a Ele ações de graças e depois clamando. É isso que estaremos fazendo neste momento. Vamos colocar diante dEle aquilo que está ardendo em nosso coração. Eu daqui estarei orando e você daí, de onde estiver, em sua casa, que você possa também me acompanhar nesta oração, que juntos façamos um coral que intercede e que suba como incenso suave até chegar às narinas do nosso Deus, como um perfume suave, as orações dos seus servos. Este povo que clama pelo nome do Senhor, se humilha diante dele agora para falar acerca do que vai em cada coração. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu santo e maravilhoso nome, engrandecer o Teu nome. Ó Pai, Tu és majestoso e maravilhoso, estás assentado no maior trono dos céus, cercado por miríades de anjos, querubins, arcanjos, serafins. Tu és um Deus maravilhoso, a Tua majestade alcança os nossos olhos e faz-nos sentir maravilhados, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua plenitude, pela Tua onipotência, onisciência, onipresença. Obrigado por quem em Ti podemos confiar, Pai. Queremos lhe render ações de graças, manifestar gratidão diante do Teu altar, Pai, porque entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, entendemos de que independente das circunstâncias, o Senhor está presente, Senhor, sequer nos livrando de perigo, sequer cuidando de nós em meio ao perigo, sequer tratando de nós em meio ao perigo. O Senhor está sempre presente conosco. Muito obrigado, Pai. Nós queremos agora, Pai, também colocar diante de Ti as nações que compreendem todo o sistema. Ó Deus, passamos por um período de pandemia, os estados de gravidade que têm sido acometido por esta doença, esta enfermidade causada pela Covid-19. Ó Senhor, esse vírus que tem dizimado muitas pessoas estão tristes agora porque perderam seus entes queridos. Que Tu possas entrar com providências consolando a cada coração, Pai. Ó Senhor, que Tu possas agora fazer com que cada um que sentiu a perda de um ente querido possa colocar nesse espaço a alegria dos tempos de convivência, assim como, Pai, a esperança de um reencontro. Ó Deus, que Tu possas estar agora causando no coração de cada um dos que sofrem pela separação momentânea, pela perda de alguém querido da família, do círculo social, do círculo de amizade, que Tu possas entrar com consolo a cada um dos mesmos agora.
Pai, ser com cada um dos que se encontram na linha de frente, trabalhando, desenvolvendo tarefas para acudir aqueles que precisam. Ó Deus, usa-os como instrumento em tuas mãos, que cada pessoa enferma que tiver contato com os mesmos possam perceber a ação, a tua ação, ó Deus maravilhoso. Pai querido, Senhor eterno, também os preserva, Pai. Ó, não deixe que nada de mal aconteça com os mesmos enquanto estiverem exercendo suas funções, assim como também quando estiverem indo para os teus lares. Ó Deus, que eles possam ser plenamente preservados. Pai, ser com os políticos que regem as regras, as leis deste país. Ó Deus, que todos os poderes possam estar neste momento se dobrando diante de Ti, e entendendo de que o Senhor tem o caminho devido, o Senhor tem a linha para ser seguido em termos de prática para a condução de um sistema. Ó Deus, capacita cada um dos mesmos a fazerem aquilo que o Senhor quer que aconteça, Pai. Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti a vida do irmão Monteiro, Pai, que está passando por um vale de dificuldades, mas está passando, está emergindo e está apresentando restauração, Senhor, apresentando revigor. Ó Deus, obrigado porque o tratamento que tem sido dedicado ao mesmo tem surtido efeito e ele está sendo revigorado. Ó Pai, queremos colocar diante de Ti a vida do mesmo que estará aniversariando no dia 13, que esta semente que o Senhor planta no jardim da existência dele possa render muitos bons frutos. Queremos também colocar a vida da Carmelita em Tuas mãos, Pai, que ela possa perceber a Tua ação e aprenda a contar os dias de forma tal que alcance um coração sábio e maravilhoso. Ó Deus, em nome de Jesus, se com a irmã Janete, com o irmão Arthur, que possam estar passando bem por este processo, se restabelecendo, e que daqui a pouquinho possamos render ações de graças ao Senhor pela cura dos mesmos, que foram afetados pela Covid-19. Ó Pai, em nome de Jesus, que Tu possas ser com a irmã Aurelícia, que está em plena recuperação, assim como seus pais e o seu irmão, possa continuar abençoando a vida dos mesmos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós assim oramos agradecidos, agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Nós queremos saudar a irmã Penha, louvado seja o nome do Senhor. Penha, seja bem-vinda, querida. A Idalira, que Deus continue abençoando a Idalira, o irmão Abidinego, que vocês são muito bênção em nossas vidas, nós os amamos muito. Sim, a Kátia aqui me lembrou, é Rosalina mesmo, e Sara e Rosalina, são as irmãs queridas, as filhas queridas do Mr. Monteiro. Eu falei certo quando mencionei que ele é palmeirense, depois você me fala aqui, por favor, querida. Irmão Evandro, eu já tinha mencionado, certamente está acompanhado do Ricardo, da sua esposa Giovana e do Cris. Então, que essa família querida possa também estar sendo plenamente abençoados. Eu quero agora trazer um texto para a reflexão dessa manhã, queridos. Depois dessa alegria de termos restaurado a nossa comunicação, eu quero agora ler um texto para a reflexão desta manhã, que está em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículos 26, 27 e 28. É o texto que eu estarei lendo para a reflexão desta manhã. Amém? Eu estarei lendo então, os amados acompanhem daí de onde estão. Amém? Se assim fosse,
Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Esse texto ele emerge uma variedade de características, mas eu quero aqui citar alguns pontos que são importantes. Quando ele menciona o sacrifício de si mesmo, ou seja, Cristo sacrificou-se a si mesmo para impedir que a maldição do pecado fizesse efeito por sobre nós. Assim como ele diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Amém? E também ele fala que voltará uma segunda vez, não agora para nos inocentar do pecado, mas agora para trazer salvação por todos aqueles que nele esperam. E aí me vem aí o seguinte pensamento. Todos nós, se tentarmos empreender uma viagem para fora do país, para um outro continente, certamente nós vamos nos munir, ou nós vamos buscar, se não tivermos, vamos buscar obter um passaporte. O passaporte é a credencial que possibilita que nós viajemos para um outro continente. E é interessante pensar que o passaporte ele tem algumas características legais. Ele precisa de alguns procedimentos para obtê-lo. Não é como um outro documento. Você precisa ir ao consulado para ali obter as características que contém um passaporte. Ele vai precisar de uma assinatura da pessoa legítima, ele vai precisar de um selo e de autorização para que ele possa ter utilidade. Então é importante entendermos de que o passaporte é uma ferramenta muito importante. Até que nós precisemos do mesmo, nós não nos importamos tanto assim. Até que seja necessário que tenhamos, nós não nos importamos tanto assim. Eu fico imaginando aqui, de repente, alguém de nossa família que precisa de um tratamento que somente é possível nos Estados Unidos. E aí você vai, é evidente, se esforçar para conseguir tirar o passaporte seu e dessa pessoa, caso você não tenha. Então vai ter todos os cuidados necessários para tirar o passaporte. Algumas implicações, algumas demandas. É possível que, porventura, nesse tempo de pandemia, você tenha que esperar um tanto mais de tempo para conseguir o visto no consulado. Então, muitas características você vai ter que exercer para conseguir o passaporte. Mas fato é que, sem o passaporte, você sequer sai do país. Quando você chegar no guichê de embarque, você vai ser barrado, caso não tenha o passaporte. Então, ele é hiper necessário. E aí me vem em mente o quanto nós, às vezes, temos nos importado em uma quantidade e qualidade inferior à que deveríamos, para termos um outro tipo de passaporte, que é o passaporte que é concedido por Cristo.
Este passaporte, ele é o que nos conduz à salvação. Eu fico pensando aqui uma seguinte questão. Vamos pensar. Você chegou ao guichê para embarcar, para ir cuidar de um ente querido que precisa de um tratamento fora. Chega lá, você não tem o passaporte. Ou você não se mobilizou o suficiente para ter todos os requisitos que demandam um passaporte. E aí você foi barrado. Que tristeza você terá. Que tristeza nós teremos se isso acontecer. E aí eu fico pensando nas 10 virgens, por exemplo. As 10 virgens estavam esperando o noivo no cortejo que ele viria, e elas o seguiriam e entrariam para as núpcias. Mas as 10 virgens tiveram que esperar. E nesse período que esperavam, 5 delas foram prudentes e as outras não. E essa prudência, ela demanda toda a concentração devida em fazer aquilo que é esperado. Tem que se cumprir todo um protocolo. Então isso foi desprezado por outras 5. E essas 5, então, quando ficaram sabendo que o cortejo estava acontecendo e o noivo estava vindo, e elas tinham que estar com azeite o suficiente em suas lamparinas para estarem acendidas, e só uma vez acendidas é que elas entrariam para as núpcias com o noivo, elas então foram procurar as outras 5 que foram prudentes, mas elas disseram, não podemos dar a você, porque senão ficaremos sem. E essas 5 imprudentes então ficaram do lado de fora, não puderam acompanhar o cortejo, e nem tampouco entrar para as núpcias, entrar para a vida eterna, que é o que o texto está nos indicando aqui. Então eu fico pensando sobre essa característica de passaporte, sobre a ida nossa para uma outra etapa da vida, na dimensão eterna. A dimensão que hoje vivemos está dentro do crivo da nossa característica humana e pecaminosa, logo uma característica que tende a se esvair, ou uma vida que tende a se esvair. E quando tivermos um encontro inevitável com a morte, como será o nosso embarque? Nós estaremos ou não com um passaporte chamado salvação, denominado salvação, para ocupar um espaço no céu? As mansões estão sendo preparadas. Lá não haverá choro, não haverá tristeza. É um ambiente maravilhoso. Para estarmos nesse ambiente e vivermos a eternidade com o Pai, precisamos ter o passaporte. Precisamos ser prudentes. Como estamos nós nesse quesito? E aí eu cito algumas características do passaporte. Primeiro, o passaporte ele é individual. Ou seja, eu vou ao departamento específico para emissão do passaporte, cumpro todos os requisitos necessários, todos os protocolos, vou ao consulado e nesse consulado eu pego... Dá um instantinho. Desculpa, deu uma interferência aqui, queridos. Então, eu cumpro todo o protocolo, pego o passaporte e no momento em que eu pego o passaporte para o embarque, eu faço da seguinte forma: eu pego o meu passaporte e empresto para o meu irmão. Aí peço a ele que troque a fotografia. Ponha a sua fotografia no lugar da minha. Assim eu digo. E quando eu faço assim,
eu, de certa forma, estou tentando passar para o outro um documento que pertence a mim. Um documento que é individual, que está legitimamente direcionado a mim. Então, o meu irmão chega até o local do embarque com o meu passaporte, mas com a fotografia dele. Ele, infelizmente, não vai conseguir entrar, porque vai ser detectado uma inutilidade nesse documento. Então, o passaporte, ele tem essas características, ele é individual. O meu passaporte não serve para minha mãe, não serve para minha irmã, não serve para minha esposa, não serve para um amigo. O meu passaporte não serve para outra pessoa. Logo, eu tenho que entender que preciso ter um passaporte para mim, minha mãe precisa ter um passaporte para ela, meu irmão precisa ter um passaporte para ele. O passaporte, então, ele tem essa característica, ele é individual. Eu me lembro de uma jovem que citava que em um dia ela foi participar de uma festa para crianças onde teria uma mensagem bíblica. E ela, uma vez participando dessa festa, o texto que foi lido tocou muito ao coração da mesma. E ela identificou que até então ela vinha se afirmando na espiritualidade da mãe, para pensar que estava salva, para pensar que tinha o passaporte da salvação. E ela chegou à conclusão de que não tinha, de que ela estava se segurando ou se afirmando no passaporte da mãe ou na espiritualidade da mãe. Então, o passaporte ele tem essa característica, ele é individual. Assim como você não pode entrar com o passaporte da sua mãe para viajar para outro país, você também não pode entrar no céu com a salvação que foi dada a um ente querido seu, a uma mãe, a um irmão, a uma pessoa que faça parte do seu círculo social. Portanto, é importante entendermos que o passaporte ele tem essa característica legítima, ele é individual. Mas ainda há uma outra característica que podemos observar. O passaporte ele tem uma assinatura própria. Eu posso muito bem ter vários documentos com assinaturas distintas, dependendo da localidade em que me encontro. Mas o passaporte ele tem uma assinatura determinada. Existe uma pessoa específica para emitir esta impressão. E então o passaporte ele tem essa qualidade de ter a assinatura que se caracteriza por algo que o valida. Ficamos pensando então no que dizer acerca do passaporte que diz respeito à nossa salvação. Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo aqui para que você possa me acompanhar. Digo assim então, que ele diz para Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 5. O apóstolo Paulo, antes da conversão, ele se firmava na nomenclatura de Saulo. Saulo que cresceu aos pés de Gamaliel e que tinha desenvolvido algumas devoções a Deus que, numa concepção geral, eram equivocadas. Tanto que ele passou a perseguir os cristãos. Então, ele se firmava nas suas convicções religiosas, mas não necessariamente se firmava em Deus. E aí, quando ele caiu em si, ele teve essa condição de entender de que não há outro pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus. Então, no nosso passaporte, precisamos da assinatura de Cristo Jesus. E ainda há um outro texto
que é dito em Gálatas: sobretudo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Então nós entendemos aqui, esse texto ele só vem a nos ajudar a ter como base o fato de que em nenhum outro nome há pelo qual importa sermos salvos. Aqui alguns até entendem que por obras ou por comportamentos poderão alcançar esta condição de salvação. Mas não é esse tipo de assinatura que fará com que o seu passaporte seja identificado como devido. Ele não é legítimo se não tiver a assinatura de Cristo Jesus. Assim diz o apóstolo Paulo, e Pedro ainda vem dizer também, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então em nenhum outro nome há. Não há como adquirirmos ou obtermos salvação por meio de outro nome. É possível que a gente venha pensar que porque fomos conduzidos a um núcleo religioso, nosso líder espiritual vai ter condição de assinar o passaporte para que nós possamos entrar no céu, mas não tem. Nenhum padre, nem papa, nem bispo, nem pastor, nem nenhum líder espiritual, nem apóstolo, ninguém tem condição, nenhum herói da fé tem condição de assinar o nosso passaporte e torná-lo legítimo. A única assinatura que possibilita nós irmos viver a eternidade com o Pai e termos livre acesso ao reino eterno é pela assinatura de Cristo Jesus. Então essa é a assinatura. Primeiro, a identidade, ou seja, nós temos que ter um passaporte individual, é meu. O que é da minha mãe não serve para mim, o que é do meu irmão não serve para mim, eu preciso ter um passaporte. Segundo, esse passaporte precisa ter a assinatura de Cristo. Cristo precisa assinar esse passaporte. Seu passaporte foi assinado por quem? Pastor Prado? Não vai rolar. Não, você não vai conseguir entrar. Se é por Cristo Jesus, com certeza você vai estar adentrando ao céu. Mas ele ainda tem outra característica observada. Podemos perceber no passaporte que ele ainda tem um padrão, uma uniformidade. O passaporte ele é preparado em uma gráfica similar à Casa da Moeda, porque o papel ele é específico. Não é qualquer papel que vai elaborar o passaporte, vai confeccionar o passaporte. Existe um papel específico, em uma repartição específica, uma gráfica específica, para torná-lo legítimo. Então, o seu passaporte é legítimo se ele tiver o padrão, se ele tiver a espessura. E qual é o padrão que podemos obter para ter o passaporte da salvação? Então, volto a dizer, se esse seu passaporte não for com um papel específico, você vai chegar diante àquele que estará vistoriando o seu passaporte no guichê de entrada para embarque e ele vai te mandar voltar. Se não estiver uniforme, com padrão devido, assim como no céu, para entrar nós precisamos ter um padrão. E qual é o padrão? É a graça, é o favor sem nosso merecimento.
Esse é o padrão definido para obtermos a salvação devida. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não é por meio de obra, isso é dom de Deus, e nem por meio de obra para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é por meio de mãos humanas, é dom de Deus, não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. Então o padrão aqui é a graça. É possível que nós venhamos a estabelecer critérios para alcançar salvação. Nós podemos nos forjar de toda a habilidade necessária, nos empenharmos de tudo que for útil, sermos bondosos, e isso é muito bom, fazermos o que convém, isso é legítimo, é justo, nos esforçarmos, mas a Bíblia diz que sangue impuro não seria suficiente para justificar, para inocentar o homem. Somente um sangue sem mácula, portanto, somente Jesus teria potencialidade para pagar o preço, para livrar o homem da condenação. Somente Jesus. Somente Ele. Eu fico imaginando aqui, porque a graça é um presente. Você pode até pensar, poxa, o que eu faço para pagar? Ou o que eu fiz para merecer? Graça significa favor sem merecimento. Ele não fez porque você merecia, ele fez porque te amava, e isso para ele é suficiente. Então foi isso que ele fez. E aí eu fico pensando aqui que você recebe a visita de uma pessoa que não te vê há muito tempo, um colega, um amigo, ou uma amiga, ou um irmão, ou um primo, alguém que você não vê há muito tempo. Você recebe, esse alguém chega e te entrega um presente caríssimo. Um perfume da Ferrari, ou sei lá, um perfume Million, um perfume bem caro, e aí você tira R$10 e entrega para ele. Você vai estar sendo pouco educado, além de pouco educado, sem noção, porque R$10 não paga aquilo que você recebeu. E mesmo assim, você está recebendo um presente. Presente é educado que você receba e agradeça. E não que tente pagar o preço pelo mesmo. Assim como também a salvação nos foi concedida de graça. Não custa nada para nós, custou tudo para Ele. Ele, quando foi à cruz do Calvário, tomou sobre si a iniquidade de todos nós. As pisaduras que foram projetadas por sobre Ele eram para ser projetadas por sobre nós. Então, Ele tomou tudo isso, também não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amava, porque Ele nos ama. Volto a dizer, e isso para Ele é suficiente. Nada do que nós façamos moveria uma palha sequer no sentido de provocar nossa salvação, mas o que Ele fez foi suficiente, e Ele fez para distribuir de graça. Ele não fez para que você pague, Ele fez para te entregar de graça. Então, o padrão do passaporte para a salvação é a graça, é o favor imerecido de Deus. Mas ainda há uma outra característica, uma outra categoria da função e do passaporte. O passaporte, ele tem uma repartição específica para você ir tirá-lo. No supermercado você não vai conseguir tirar o passaporte. No açougue, na farmácia, no ambulatório, no hospital, em nenhum lugar desse você vai conseguir emitir o seu passaporte.
você vai conseguir emitir o seu passaporte somente na repartição específica determinada pelo governo para que você ali possa emiti-lo, colocando a sua foto individual, recebendo a assinatura do assinante, do que autoriza, assim como também recebendo tudo isso em um passaporte de padrão específico. Assim como a repartição, ela também o é. Volto a dizer, no açougue você não conseguiria tirar. E a nenhum outro lugar também, no que diz respeito ao passaporte da salvação, pode ser comparado, a não ser na cruz do Calvário. Foi ali, pelo sangue de Cristo, que ele possibilitou o selo carmesim que vai ser batido por sobre o seu passaporte e assim autenticá-lo para que você possa adentrar ao céu, adentrar a viver a eternidade, a salvação e a eternidade com o Pai. Quando você chegar diante de Deus e Ele lhe perguntar por que devo deixar você entrar no meu céu, você vai dizer: eu tenho o passaporte da salvação. Ele vai olhar e vai perceber que que ali estão todos os requisitos necessários para que você adentre. Ser bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o gozo da eternidade. Então, o passaporte, ele contém todos esses predicados necessários. Então, se você pretende empreender uma viagem para um outro continente, o necessário é que você venha a identificar ou se empenhar em tirar o passaporte que contenha todos esses fatores, pois são necessários, assim como para entrar no reino dos céus. O passaporte precisa ter todas essas características. O passaporte precisa ser seu, o passaporte seu e de mais ninguém, é só seu. O outro tem o passaporte específico dele, volto a dizer, o passaporte é individual. Ele precisa ter a assinatura de Jesus, ele precisa ter o padrão da graça. Não é por meio de obras para que ninguém se glorie. As obras são consequências da sua salvação. Elas acontecerão como frutos da nossa salvação. Mas não é por meio das obras que nós alcançamos salvação. Porque nenhuma obra que fizéssemos seria suficiente para pagar o preço. O preço só Jesus poderia pagar e pagou. E ele agora disponibiliza de graça. Então é pela graça que somos salvos. Então esse é o padrão. E a outra questão é que o passaporte, ele só pode ser emitido em um lugar específico, que é determinado pelos órgãos do executivo para estar nos possibilitando tirá-lo. E este passaporte que eu menciono é a cruz de Cristo. Pois ali o seu sangue derramou, então foi possível preencher o selo para o colocar, adquirir ou pegar o selo e colocar no seu passaporte, com o selo e o carimbo específico, com o sangue carmesim de Cristo Jesus. Mas não é só isso. O passaporte, ele não possibilita pura e simplesmente ou tão somente o seu bem-estar na eternidade. Mas é dito também o seguinte acerca do passaporte, olha o que vem escrito nele. República dos Estados Unidos do Brasil, roga-se às autoridades estrangeiras que prestem atenção ao titular desse passaporte, auxílio e assistência em caso de necessidade. Ao titular desse passaporte é devido prestar auxílio e assistência em caso de necessidade. Ou seja, enquanto aqui estivermos tendo o passaporte,
também precisamos entender que seremos cuidados, tanto aqui quanto lá. Tanto aqui quanto lá onde chegarmos. Mas aqui, enquanto estivermos tendo esse passaporte, nós deveremos ter todos os cuidados da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, assim como também, o passaporte da salvação nos assegura que enquanto aqui estivermos, nós teremos cuidados por Deus. Nós teremos o cuidado do Senhor. Nós seremos por Ele tratados com um amor incomparável, com um amor insubstituível. É esse o cuidado que Deus nos concede. E é por isso que eu quero chamar vocês a fazerem uma investigação pessoal. O seu passaporte, o passaporte que você possui, ele contém todos esses fatores que aqui nós citamos. O seu passaporte da salvação, ele está munido de todos esses fatores que nós aqui citamos. A foto que ali está é sua, o nome que ali está é seu. Salvação individual. Foi você que com sua boca confessou o Senhor como teu Salvador e de teu coração creu que Ele foi ressurreto dentre os mortos, por isso você foi salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é todo aquele que nele creia e mais uns outros que ele escolher não pereçam, mas tenha a vida eterna. É aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não pode colocar um pacote de pessoas aqui, é individual. Então a sua salvação foi com base em sua confissão. Você aceitou esse presente da salvação de Cristo Jesus individualmente, não dependendo da espiritualidade dos teus pais. Não é porque os seus pais são espirituais que você está salvo. Salvação é algo que você confessa com a boca e crê com o coração. É assim que aconteceu contigo? Amém. Outra coisa, sua salvação está com base em quê? Na assinatura do pastor Prado? Na assinatura do bispo fulano de tal? Os heróis da fé, você é fã de Moisés, então Moisés foi quem assinou? Não vale. A única assinatura que ocupa o espaço e torna o seu passaporte legítimo é a de Cristo Jesus. Foi nele que você depositou sua fé? Se foi, amém. Ainda tem outra característica, o passaporte, ele tem um padrão, e o padrão exigido para este passaporte é a graça, o favor sem seu merecimento, não por meio de obras para que ninguém se glorie. As obras são consequências, são frutos que acontecem depois da nossa salvação. Nós ficamos com vontade de fazer o bem, então essas são as obras como frutos, mas não as obras não te concedem salvação, é a graça. Foi o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós que nos possibilita a salvação. Então, o seu passaporte está com esse padrão? É nesse modelo? Amém. E onde foi adquirido o seu passaporte? Onde ele foi consumado? Onde o seu passaporte foi consumado? Foi ali na padaria em Alterosas, foi no mercadinho? Não foi lá, foi na cruz do Calvário que o Senhor tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Foi ali. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de citar para vocês. Um homem em 1860 quis atravessar o Niágara, que liga Canadá aos Estados Unidos. E ele colocou uma corda e ele mexia com um trapézio e ele veio a passar de um lado para o outro várias vezes. Trapezista, né? De um lado para o outro várias vezes. E o pessoal que estava ali no Niágara, tudo
lançavam as mãos, batiam palmas e diziam: que homem corajoso, que homem formidável, que homem talentoso, nada consegue derrubar esse homem. E ele fez isso por várias vezes, até que em um determinado momento ele chegou na plateia e disse: vocês acreditam que eu possa atravessar essa corda muitas outras vezes? Todos disseram: sim, nós acreditamos e acreditamos mesmo. E aí ele disse: você suba nas minhas costas que eu vou atravessar. Esse declinou, não quis. Você outro, suba nas minhas costas que eu vou atravessar e voltar. Também não quis. Porque pela fé nós acreditamos na graça. É pela fé que nós acreditamos na graça. Nada do que eu disse até agora fará sentido que não seja por meio da fé. A Bíblia se acredita por meio da fé. É incoerente à consciência humana, ao racional humano, algumas coisas que são trazidas pela palavra de Deus parecem incoerentes. É pela fé, pela ótica da fé que nós damos sentido a tudo isso. Então não o tipo de fé que é por assentimento intelectual: ah, sim, eu conheço, eu confio em Jesus, mas quando Jesus te chama para ir com Ele, você não é capaz, assim como o jovem rico não foi, de deixar para trás aquilo que te prende para poder se ligar a Cristo. Então é pela fé que você adota a postura de aceitar este passaporte da salvação. Você já tem o seu? Você adquiriu ele por meio da fé? Não uma fé que só diz algo bonito sobre alguém. O apóstolo Paulo era fantástico. Jesus, nesse eu confio, mas quando ele nos chama para responder ao que ele nos conduz, ao que ele nos solicita, ao que ele nos indica, nós temos a tendência a declinar, até mesmo para a salvação. A salvação pela fé é aquela que te dispõe a fazer tudo o que o Mestre mandar. Que você tenha então adquirido neste dia uma mensagem que trouxe possibilidades de reflexão, que trouxe problematização para que você encontre possíveis soluções. Quiçá houve algumas problematizações para que você encontre possíveis soluções. Mas fato é que você precisa ter este passaporte genuíno, um passaporte autenticado, um passaporte contido de todos os requisitos necessários para lhe levar à vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês. Giovanni Thor, querido, um abraço forte em ti, meu queridão. Que Deus continue abençoando sua vida. Querida Kátia, um abraço nas suas irmãs e da Lira. Irmã Edna, um bom dia, um abraço fortíssimo. Um abraço no seu esposo, irmã Aurelícia. Que Deus continue abençoando sua vida, amada. Josimara Justino, lá de Veracruz. Minha querida, te amo em extremidade. Que Deus continue abençoando sua vida, suas filhas queridas. Deixa eu ver mais quem. A Penha eu já citei, que está aqui conosco. Que Deus continue abençoando sua vida, Penha. Então os demais eu já fiz citações. O que nos resta agora então, irmã Noêmia, que Deus continue te abençoando. É muito bom ter você aqui conosco. Mais uma vez eu quero pedir desculpas, porque na ambição de tornar as transmissões melhores, eu instalei um programa que acabou gerando interferência. E isso fez com que nós demorássemos um pouquinho a começar a transmissão. Mas obrigado por vocês terem tido paciência comigo para fazermos uma transmissão no sentido de cultuarmos. Volto a dizer, nós somos um corpo vivo, entrelaçados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós.
E o culto que realizamos tem como indicativo e como cabeça o nosso Senhor Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos então nos despedindo do culto coletivo dessa noite, entendendo de que mais tarde nos encontraremos para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus. Que você possa então às 19 horas estar atento. Mas às 17 horas nós teremos o culto infantil. Então, por favor, vão lembrando as crianças aí de que às 17 horas não tem futebol, tem culto infantil. Vai ser uma maravilha. Eu já vi aqui alguns flashes, ficou muito bonito. Então, que vocês possam então às 17 horas acompanhar os seus filhos no culto infantil. E às 19 horas nós teremos o culto em que estaremos mais uma vez orando e trazendo a mensagem do Senhor, assim como tendo a participação do louvor. Estará presente o Mazinho, a Mabel e Gisele para nos conduzir no louvor e adoração ao nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz.